Olá pessoal, boa noite. Boa noite, estamos de noite. Olha só, hoje aconteceu algo muito interessante, engraçado inclusive. Fui no salão fazer unha, aqui perto da minha casa, Trate e Hidrate, recomendo. A Marilene, que é a dona do salão, um amor de pessoa, e tem duas manicures que eu amo de paixão. É a Popó, apelido de Popó, e a Rose, são muito queridas. E lá no papo descontraído é sempre muito bom. Manicure é a pessoa, gente, eu amo manicure, não vivo sem elas, não vivo, sou completamente dependente. Mas aconteceu um fato lá que foi muito interessante. Eu tive vontade de trazer. A Popó, que é uma das manicures, conversando, contando as histórias dela. Ela tem sempre umas histórias muito divertidas, muito engraçadas. Ela movimenta. O dia que eu chego lá, que ela está caladinha, eu fico provocando ela para falar. Ninguém nem consegue imaginar ela quietinha, caladinha. É uma pessoa que tem luz própria. E aí, conversando, né? Papo vai, papo vem, a Popó vira e fala assim, que de vez em quando ela gosta de ir no forró dançar, mas que o marido dela não vai. Eu falei, como assim? Você vai pro forró sem seu marido? Ela falou, eu vou. Vou te explicar por quê. Ele é muito ciumento, ele não me dá sossego. E eu falei, é mesmo, papo? Mas ele não acha ruim de você ir? Eu falei, não, ele fala assim, é melhor eu não ir, porque o que o olho não vê, o coração não sente. Porque ele fica com ciúme dela com tudo. E ela, aquele jeitinho dela descontraído, alegre, tem luz própria, onde ela chega, ela faz a festa, ela realmente agrada todo mundo. E o ciúme dele é exatamente por isso. O que é mais interessante é que eu falei, como que ele é? Aí a Rosa, a outra, falou assim, ele é um gato maravilhoso, todo saradão, todo cuidado. E a Popó é mais cheinha. Qual o problema, né? Também sou. A maioria dos brasileiros são. Não é assim, isso é biotipo, gente. E a Popó falou, pois é, eu não consigo entender. Ele não se garante, eu me garanto. Enfim, o que isso me levou a refletir? Aí a Rose começou a contar. Lígia, você tem que ver o ciúme que ele tem dela. É uma coisa assim que é fora da caixinha. E ele fica em casa de boa. Então ela vai, dança o forrozinho dela com os amigos, faz nada demais, só curte porque ela gosta de dançar, o problema é dela. Mas o que eu achei, o teor da conversa que eu quero trazer é o seguinte: quando a pessoa tem autoestima, ela se garante. Quando a pessoa é bem resolvida, ela não se deixa, não é? Levar por coisas que, tipo, para ela é tão irrelevante. Por quê? Porque ela se garante. E ele, que teoricamente, né, tem um corpo mais harmonioso, papapá, papapá, é que é o inseguro da história. Isso só mostra o seguinte, gente, que não adianta você ser por fora, você tem que ser por dentro também. Se puder casar as duas coisas, melhor. Embora isso é muito relativo, porque cada pessoa tem um formato de corpo que lhe é peculiar, e essa questão de que hoje todo mundo vive o desejo de ter o formato de corpo perfeito, harmonioso, sendo que se você não tem estrutura óssea para aquilo, seu corpo não corresponde. Por exemplo, vamos lá, você tem uma ossatura larga, seu corpo é mais quadrado, ou então seu corpo mais oval, ou seu corpo pode ser triângulo invertido, né? Se não quadrado, pode ser retangular. Quais são os outros formatos de corpo? Então, na verdade, dos formatos, dos biotipos que existem, só um é esse harmonioso, que é o Lemniscata, que é a figura de 8, a figura do infinito. Então, ele tem uma proporção do ombro da mesma proporção da cintura, ele tem uma cintura delineada, ele tem os traços mais harmoniosos. Significa que aqueles que estão fora desse padrão de harmonia, está fora do padrão de beleza? Claro que não, gente.
Claro que não. E esse é o grande conflito das pessoas nos dias de hoje. Todo mundo quer ter um padrão que nunca vai ter. Porque cada um nasceu para ser o que é. Então não tem coisa de eu tenho que ser igual ao outro. E se a gente for, né, ver o que tem por trás disso, uma hora eu vou trazer esse assunto aqui, por que cada pessoa tem o formato de corpo que tem, como que as nossas emoções são tão fortes, comandam tanto as nossas ações, que na verdade são as nossas emoções que moldam, né, o nosso corpo ao longo da nossa história. Mas falando de emoções, o quanto ela tem peso sobre a nossa vida, não adianta você ter um corpo lindo se as suas emoções são conflitantes, no sentido de, se você tem dentro de você um nível de exigência acima da média, de achar que tem que ser perfeito, que tem que fazer tudo perfeito, que o corpo tem que ser perfeito, que o cabelo tem que ser perfeito, que tudo que vai fazer, né, todo o trabalho das suas mãos tem que ser perfeito. Isso tem a ver com uma dor existencial, que é a dor de ser, o medo de ser trocado, o medo de ser excluído, o medo de ser traído, né? Uma hora eu vou trazer esse assunto com mais calma. Então, na verdade, a dor de cada um, as dores existenciais que moldam o nosso corpo, elas moldam num nível em que não adianta eu querer ter um corpo curvilíneo, ampulheta, ou não adianta eu ser oval querer ter linhas mais retas, não adianta. A questão é que todo mundo persegue o que eles consideram o padrão de beleza por ser mais harmonioso. Então, gente, sabe, não é por aí. Cada pessoa nasceu para ser o que é, e as pessoas... Eu tenho uma amiga que ela tem um formato de rosto bem retangular. E as linhas retas, no caso, o retangular ali, expressa força, determinação. É uma pessoa forte, que não tem dificuldade de repetir processo, gosta de fazer as coisas bem planejadas. Então, tipo, é o jeito de ser dela, é assim que ela funciona. E quando ela tenta ter... Aliás, ela segura cada coisa na vida que você fala assim, caramba, se fosse eu, não dava conta. E ela dá conta, ela é forte, ela realmente, cara, segura, sabe? E se ela tivesse um corpo todo harmonioso, todo dentro desse pseudo padrão, tenho certeza que ela não dava conta de carregar o que ela carrega, porque a forma do nosso corpo tem a ver com aquilo que a gente, com a maneira como a gente funciona, com a maneira como a gente conduz a nossa história. Então, gente, a síntese é, não adianta eu tentar ser o outro. Você vê lá a Popó, mais redondinha, fofa, fofinha, dá vontade de levar para casa. Querida, 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 amo muito. E, no entanto, todo seguro de si. E o maridão, que é todo lindão, todo harmonioso, tudo no lugar, nem sai de casa com ela para não ter ciúme dela, para não ter problema com ela. Prefere deixar ela ir dançar o forrozinho dela, depois volta para casa. Ela é super segura de si. Então, gente, isso prova o seguinte: o seu sentimento, a sua emoção, a maneira como você conduz a sua vida, não adianta só beleza ou só harmonia, né? Porque a Popó é linda do jeito dela ser, então não adianta só harmonia. A Rose é linda, 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 linda. Eu sou, assim, encantada com a beleza da Rose. E a Popó é mais segura do que a Rose, viu, Rose? A Popó é mais segura que você, hein? E a Popó tem a beleza dela, singular, peculiar, que pertence a ela. Então, gente, na verdade, o que conta? Ser quem você nasceu para ser, se fortalecer interiormente, enxergar sua força e não viver à mercê da opinião das pessoas. Seja linda sendo você. Um beijo.